Bom dia, irmão, paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para meditar nas Escrituras Sagradas, compartilhando o texto bíblico. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, onde nos encontramos. Esse texto extraordinário que Deus nos presenteou, esse livro do coração de Jesus, do coração também da igreja, livro extremamente citado no Novo Testamento e de grande valor para a igreja, eu acredito, para os nossos dias, da mesma forma. O capítulo 15, ele todo tem um tema que é a remissão. Todo o texto do capítulo 15 está voltado para o tema da remissão. Essa palavra remissão do hebraico significa soltar, descansar, deixar livre, perdoar, libertar, suspender. A ideia aí é que o povo de Israel deveria de 7 em 7 anos fazer remissão. A remissão seria de todas as dívidas, de todos os empréstimos e dos escravos hebreus. Então, de 7 em 7 anos era proclamado o ano da remissão. Então todas as dívidas eram perdoadas, todos os empréstimos eram perdoados e todos os escravos eram libertos, os escravos hebreus eram libertos. E era bonito isso porque mostra o próprio caráter redentor de Deus. Deus é o Deus que tem prazer em perdoar, em deixar ir livre, em suspender a culpa, em fazer descansar. Quando você perdoa alguém, essa pessoa descansa daquela dívida, ela é solta, ela é livre daquela situação. Então, esse é o propósito de Deus. Infelizmente, o povo de Israel nunca viveu isso, né? Nós nunca vemos isso no Antigo Testamento, o povo de Israel vivenciando essa prática, essa experiência. Foi algo que ficou apenas no texto bíblico, não foi praticado pelo povo de Israel, mas seria muito bonito ver isso acontecer, porque a redenção expressa o próprio caráter de Deus. Deus é um Deus remidor, Deus é um Deus que liberta, que solta as cadeias que prendem as pessoas. Deus é o Deus que, por meio de Cristo Jesus, redime, liberta o seu povo de toda a escravidão do pecado e das trevas, e é justamente essa conexão que ele vai fazer. Vocês foram escravos no Egito, agora vocês vão, da mesma forma que eu vos libertei, vocês também não libertaram os seus irmãos, e quando você os libertar, você vai libertar o escravo hebreu, e você vai abrir a sua despensa para ele. Você não vai libertá-lo de mão vazia, você vai abrir a despensa para ele, você vai dar condições para que essa pessoa comece uma nova vida. É lindo quando isso acontece, porque a gente vê a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus nesse aspecto da remissão. Aqui está o princípio, assim como Deus foi bondoso, amoroso, generoso com você e te libertou, da mesma forma você vai libertar as pessoas. Hoje nós não temos escravos, graças a Deus, louvado seja o seu nome, a escravidão não existe mais entre nós, mas nós precisamos da mesma maneira exercer bondade, né? Às vezes alguém vem e pede um dinheiro emprestado para a gente, e aqui o aspecto é sempre do pobre. O pobre aqui não é aquele que tem pouco, mas é aquele que não pode trabalhar, o órfão, a viúva, né? Muitas vezes o estrangeiro que não podia trabalhar naquele momento, o aleijado, alguém que tem alguma deficiência física ou mental, enfim, é a pessoa que não pode trabalhar, não é a pessoa que pode trabalhar e não quer trabalhar. Quando a Bíblia fala do pobre, sempre ela está falando daquela pessoa que não tem condições de trabalhar, viúva, né? Aquela pessoa que está cuidando dos filhos, não tem como trabalhar, ou é idosa demais, ou é idoso demais, ou uma criança muito pequena que não tem como trabalhar, né? Alguém que tem alguma doença que impeça de trabalhar. Então
sempre o aspecto da pobreza está voltada para a pessoa que não tem como trabalhar. Essas pessoas devem ser socorridas, essas pessoas devem ser redimidas. E às vezes no coração o texto alerta isso. Está chegando o 7º ano, né? O ano da remissão. Então eu não vou emprestar essa pessoa. Por quê? Porque está chegando o 7º ano, ela tem, se é o 6º ano, o 7º ano é o ano que vem, então ela só tem 1 ano para me pagar, então eu não vou emprestar. Então o seu coração não pode ser maligno, o seu coração não pode ser duro, pelo contrário, você empresta, e quando você faz isso, a Bíblia diz nesse texto que o seu teu Deus vai te abençoar. É interessante porque Deus abençoou você redimindo a sua vida, salvando você, aqui no caso o povo de Israel, salvando Israel da escravidão do Egito, a você e a mim, de uma escravidão ainda maior do pecado, do diabo, do império das trevas. Ele foi tão bondoso conosco, nos perdoou, nos soltou, nos libertou, rompeu as cadeias, nos deu descanso. Agora, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade devem ser assistidas pela igreja, devem ser assistidas por nós, e nós devemos estender as mãos a ela, porque Deus estendeu a mão para a gente. E quando nós imitamos a Deus, fazendo o mesmo, apoiando, ajudando essas pessoas, Deus olha isso e nos abençoa ainda mais. Mas lembre-se, meu amado irmão, qualquer pessoa pode fazer isso, de estender as mãos, dar um prato de comida, dar uma roupa, abençoar de alguma forma. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas lembre-se, apenas a igreja pode fazer a remissão mais poderosa que existe por meio da pregação do Evangelho. Porque você pode redimir a pessoa da pobreza ou da necessidade iminente, mas quando você prega o Evangelho, você está remindo essa pessoa, você está libertando, soltando essa pessoa das cadeias eternas do inferno. Não existe uma obra remidora maior, não existe bondade maior, não existe remissão maior do que pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente a igreja, somente os verdadeiros cristãos vão pregar o Evangelho. Quem não foi salvo, quem não nasceu de novo, não está preocupado com isso. E apenas a igreja vai pregar o Evangelho de fato. Somente o cristão verdadeiro vai pregar o Evangelho. Então, meu irmão, você deve assistir as pessoas, mas a maior de todas as boas obras, a maior de todas as remissões é a pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho, fale da graça de Deus, do perdão de Cristo Jesus, solte as cadeias que estão prendendo a vida das pessoas por meio da pregação do Evangelho do nosso Senhor. E aí então ele vai falar sobre a Páscoa, essas 3 festas principais no capítulo 16, que é a festa da Páscoa junto com a festa dos pães asmos. Elas são 2 festas diferentes, mas se tornam uma só, por serem realizadas uma seguida da outra. Então juntam-se as 2, por isso que você vai ver no próprio texto falando tanto da Páscoa quanto da festa dos pães asmos. Então elas estão unidas uma à outra. A festa da Páscoa e pães asmos, a festa das semanas, que é o Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Todas essas festas, elas também estão dentro do escopo, dentro da ideia do conceito da remissão, porque não é porventura que foi na Páscoa que o Senhor Jesus entregou sua vida e redimiu a mim e a você na cruz do Calvário. É também a Páscoa e a festa dos pães asmos, que é celebrada lá no Egito, onde Deus redime seu povo da escravidão do Egito. Então a Páscoa é uma festa redentora. A Páscoa representa essa remissão de Deus. É na Páscoa que Deus se revela o Deus remidor. Então essa festa maravilhosa da Páscoa precisa ser mostrada de geração em geração. Nós não devemos distorcer, nós não devemos acrescentar qualquer coisa à festa da Páscoa, à festa dos pães asmos, como se desvirtuando o sentido dessa festa
para qualquer outro caminho. Nós precisamos mostrar a cruz de Cristo, porque é na Páscoa que Cristo Jesus, o nosso Senhor, entrega a sua vida naquela cruz. Então, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos nós devemos ter os nossos olhos sempre na cruz de Cristo Jesus. E claro, a remissão nós a celebramos todo dia, toda semana, quando ceamos, nós relembramos a morte do Senhor até que Ele venha, sua morte e ressurreição até que Ele venha. Então a ideia da remissão é algo sempre constante, contínuo na vida do cristão. A festa dos pães asmos nos lembra a santificação, deixamos todo o fermento, toda a influência do Egito para trás, vivemos uma nova vida em Cristo. E é também no Pentecostes, ou a festa das semanas, 49 dias depois, ou 7 semanas depois, por isso que é chamada a festa das semanas, nós comemoramos aí o povo de Israel, né? O povo de Israel comemoraria a festa da colheita, onde eles colheriam os frutos. É justamente nessa festa que acontece o Pentecostes, por isso que é chamado de um Pentecostes, né? De 7 semanas depois. Então, a ideia de que Deus nos redime, mas Deus nos redime para uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo. O povo de Israel colhia frutos, nós colhemos a presença, o poder, o agir, a ação, o fruto do Santo Espírito de Deus. Então a ideia da remissão está nessas 3 festas, e a festa dos tabernáculos, onde, como nós vemos lá no Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia de Deus habitando conosco, de Deus vivendo entre nós, de Deus se tabernaculando, isso é, Deus morando, tendo uma tenda entre nós. Assim também Cristo habita no meio do seu povo, seu Espírito habita conosco e habita em nós. Então a ideia remidora de que Deus, ao estar conosco, Deus a nos visitar, Deus ao morar conosco, nos redime de uma vida de pecado, de uma vida de trevas. Então essas festas lembram a cruz de Cristo, toda a obra redentora está descrita nessas festas, mas nós a vivemos a cada uma delas diariamente. Nós celebramos a presença do Senhor em nossas vidas, nós celebramos o fruto que essa presença nos traz, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e lembramos todos os dias de como essa redenção foi feita através do sangue de Jesus, através da cruz do Calvário. E para quê? Para uma vida de santidade. Então essas 4 festas tão maravilhosas que estão descritas no texto, uma didática maravilhosa de Deus aqui, de ensinar a redenção por meio de festas, né? Então, entramos aí no capítulo 17, onde o texto sagrado vai começar a falar, final do capítulo 16 já, vai falando sobre os juízes, e entra no capítulo 17 falando desses juízes, que eles não devem fazer acepção de pessoas, eles não devem torcer a justiça, não devem aceitar suborno e devem seguir a justiça. Você imagina o sistema jurídico, você vê como Deus ama a justiça. Então, haviam juízes a cada 10 pessoas na sociedade de Israel, a cada 10 pessoas havia um juiz. Então, provavelmente, esse é o pai da família, né? O ancião da família. Ele julgaria ali uma família de 10 pessoas, que era mais ou menos a média de uma família naquela época. Então, ele julgaria a sua própria família, ele seria o juiz daquela célula pequenininha, né? A família. Mas haviam juízes de 50 pessoas. Então, a cada 5 famílias tinha um juiz, e depois tinha um juiz de 100. Então, a cada 10 famílias tinha um juiz, e depois o juiz de 1.000 pessoas, né? De cada 100 famílias havia um juiz. Então, você tinha várias esferas, várias instâncias de juízo, e depois de 1.000 você tinha os próprios, no caso, ou Moisés ou os sacerdotes. Então veja como Deus ama o juízo, veja como Deus não quer a injustiça, que uma causa deixe de ser julgada, de ser averiguada.
Pelo contrário, Deus quer que tudo seja feito com investigação consistente, que tenham provas, que tenham circunstâncias, que tenham testemunhas, né? Deus quer a justiça, Deus quer o juízo, Deus ama a justiça, Deus ama o juízo. Então é tão necessário essa questão da justiça no mundo e num país tão corrupto como o nosso, né? Infelizmente nós vemos tanta injustiça, mas que você, meu irmão, possa viver essa justiça, você possa ser alguém justo, justo nas pequenas coisas, justo na sua vida, justo no seu trabalho, em casa, justo ao pedir perdão, justo ao reconhecer seus erros, justo ao voltar e se retratar. E quando se retratar, se você ofende uma pessoa na frente de outras, nunca peça perdão de forma isolada, chame todo mundo diante de quem você ofendeu e peça perdão para aquela pessoa na frente de todo mundo. Isso é ser justo é dar aquilo que é correto, aquilo que é honesto à pessoa, aquilo que é devido à pessoa, que ela tem o direito, né? Então que você possa fazer isso, viver em justiça. Se nós vivemos em justiça nas esferas menores e podemos criar filhos que lá na frente vão ser advogados, juristas, juízes, enfim, desembargadores, nós vamos ensinar esses valores, esses princípios aqui, nas esferas menores, família, e isso vai levá-los a uma esfera de obediência a Deus lá na frente, caso algum deles entre na área da justiça, do direito, né? Mas isso é muito importante. Agora veja, ele entra na questão do rei, ele entra na ideia de que o povo de Israel, e aí Deus se antecipa, porque Deus sabe que Israel vai pedir um rei, mais ou menos 450 anos depois disso aqui, o povo de Israel vai pedir um rei lá com Samuel, e Deus já se adianta e diz: quando vocês pedirem um rei, quem vai escolher o rei sou eu. Então o rei deve ser alguém que tenha os valores bíblicos, que seja alguém segundo o coração de Deus, que seja alguém que ame e obedeça a palavra de Deus. Por isso que o rei, quando escolhido por Deus, segundo os critérios bíblicos, a primeira coisa que ele vai fazer é o que o texto diz: ele vai escrever, ele vai fazer uma cópia de toda a lei do Senhor, e ele vai fazer um devocional diário, ele vai meditar nesse texto todo dia, para poder obedecer a palavra de Deus, porque ele não vai governar o povo segundo as suas leis, segundo as leis estrangeiras, segundo a sua cabeça. Ele vai governar o povo de Deus, segundo a palavra de Deus. Por isso que tinha que ser cada rei um profundo conhecedor das escrituras sagradas, alguém que tinha que ter a palavra de Deus na ponta da língua, memorizada no seu coração. Então, por isso que Davi é um rei segundo o coração de Deus, porque é como ele diz: Senhor, eu medito na tua palavra, ela é meu alimento, é minha meditação todo dia, o dia todo. Eu amo mais a tua palavra do que o ouro, né? Eu antecipo ao nascer do sol para meditar na tua palavra. Então, o rei deveria ser alguém que tinha as escrituras sagradas no seu coração e meditasse nela todos os dias e faria uma cópia, né, da lei, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ao entrar no reino, ele mesmo tem que fazer uma cópia fiel do texto sagrado. Não poderia ser um estrangeiro. Esse rei nunca poderia fazer o povo de Israel voltar ao Egito, e não poderia multiplicar para si nem cavalo e nem mulher. E aí Salomão erra, né, porque ele casa com uma princesa egípcia e faz comércio com o Egito, enfim. Então assim, nós vemos a queda aí de Salomão e dos outros reis, porque multiplicam interesses pessoais. E aqui está um ponto fantástico, irmão, que é uma coisa muito importante para os nossos dias. O rei não deveria buscar interesses pessoais, né? Seja ele um governador, um vereador, seja ele um deputado, um prefeito, seja um presidente, um juiz, não importa, qualquer pessoa que esteja investida de autoridade. E aqui o texto nos traz a ideia do que é autoridade: é não colocar-se acima dos seus irmãos. Linda essa expressão no texto do capítulo 17. É alguém que não se coloca acima dos seus irmãos, pelo contrário, ele se vê igual aos seus irmãos.
e ele está ali para fazer a vida dos seus irmãos melhor do que quando ele chegou. Isso é autoridade. Às vezes nós temos muito problema com a autoridade, até pelo nosso contexto, né? E aqui está a autoridade de você, pai, homem, esposo. Aqui está a sua autoridade. Sua autoridade não é para dizer quem manda. Sua autoridade é para fazer a vida da sua esposa a melhor vida do mundo. A sua autoridade deve ser exercida para fazer a vida dos seus filhos a melhor vida do mundo. Isso é autoridade. A autoridade é servir para fazer a vida daqueles que Deus confiou a mim uma vida muito melhor do que quando antes de eu chegar. Então a autoridade é alguém que está servindo para fazer a vida dessas pessoas a quem Deus nos confiou uma vida melhor. Isso é autoridade. Isso é autoridade. O marido é aquele que ama a esposa, entrega-se a si mesmo por ela. Por isso que o padrão da autoridade é o próprio Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, assim o marido vai amar, assim como Cristo se entregou pela igreja naquela cruz, que sacrificou por ela, assim também o marido vai se sacrificar. Mas ele está servindo em amor, ele está libertando, soltando, abençoando, erguendo, provendo, protegendo a vida dessa esposa. Ele nunca está oprimindo, nunca está sendo agressivo, pelo contrário, é justamente o oposto de tudo isso, queridos. Então assim, a gente tem um conceito muito ruim, muito mundano do que seria a autoridade. A autoridade não tem absolutamente nada a ver com essa ideia de que eu mando e você obedece, mas tem a ideia de eu sirvo para a sua vida ser melhor. E quando eu sirvo você para que a sua vida seja melhor, e eu vejo que você está tomando um caminho errado, ou não tem caminho nenhum que você está tomando, eu direciono você, eu estou liderando a sua vida para que você vá pelo melhor caminho possível. Isso é liderança. Isso é exercer a autoridade bíblica. A autoridade bíblica é isso, é alguém que está exercendo poder, e esse poder que está sendo exercido para melhorar, para edificar, para engrandecer, enobrecer, para fazer crescer a minha vida, que estou debaixo da autoridade dessa pessoa. E quando eu vou para um caminho errado, essa pessoa com muito amor e carinho me dirige para o caminho certo. E quando eu estou sem caminho, essa pessoa me dá o caminho certo. Então isso é a autoridade bíblica. Que nós homens possamos exercer essa autoridade, que nós homens possamos viver segundo essa autoridade, fazer isso e demonstrar para a nossa esposa, para os nossos filhos, o que é de fato uma autoridade bíblica. No capítulo 18, ele começa falando dos levitas, dos sacerdotes, que foram instituídos como autoridade espiritual sobre o povo de Israel, e aqui ele vai falar das autoridades espirituais. Assim também nós hoje temos autoridades espirituais, são os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Então, também os nossos, autoridade pai, mãe, mas aqui ele vai falar restritamente, especificamente sobre a questão da autoridade espiritual. Você deve honrar, você deve amar, você deve acolher os ensinamentos e você também deve sustentar financeiramente. E aí o próprio Senhor Jesus afirma isso, que você não deve amordaçar o boi enquanto ele come, enquanto ele trabalha. Enfim, enquanto o boi está trabalhando, ele está comendo. Paulo vai usar essa ideia para dizer justamente do sustento financeiro dos pastores, no caso dele mesmo, de outros líderes como Pedro, os apóstolos, enfim, que ao trabalhar no reino, ao semear aquilo que é espiritual, não seria muito eles colherem o material. Então essa ideia de você não apenas honrar, amar os seus líderes espirituais, ouvindo, obedecendo, respeitando a pessoa deles, mas você também sustentando, é o que Deus vai dizer lá em Deuteronômio. Por quê? Porque toda vez que o povo de Israel cai espiritualmente, eles deixam o culto, abandonam o culto, deixam de ser fiéis, de ser dizimistas, ofertantes, e aqueles levitas e sacerdotes que viviam, que serviam o povo de Israel,
por meio do culto ao Senhor, assistindo, julgando, aconselhando e promovendo toda a palavra de Deus no meio do povo de Israel, ficavam sem sustento. Então eles deixavam o ministério para ir trabalhar, plantar, colher, pastorear ovelhas, né? Então, ou trabalhar em qualquer outro ofício. Então eles abandonavam a palavra de Deus, o ministério, para poder sustentar suas famílias. Então Deus está dizendo, vocês não vão fazer isso, vocês vão honrar essas pessoas e vão cultuar o Senhor e honrar essas pessoas e amar essas pessoas. O contraste nesse texto está o seguinte, é no versículo 10 do capítulo 18, não permitam que se ache alguém entre vós que queime seus filhos ou filhas em sacrifícios, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, faça presságios, adivinhações, ou pratique feitiçarias, ou faça encantamentos, ou seja médium, consulte os espíritos, ou seja espírita, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, nojo por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. Então, no lugar de você se inclinar aos feiticeiros, sejam eles quais forem, você vai honrar os seus líderes espirituais, você vai abençoá-los ouvindo, amando, acatando e sustentando. Então há um contraste no texto, é justamente o que acontece com o povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel esfria na fé, ele se volta para os feiticeiros e abandona a palavra de Deus, o culto ao Senhor e obviamente os sacerdotes e levitas. Então há uma situação muito ruim. Em contraste com os falsos profetas, o texto sagrado vai dizer que Deus vai levantar, versículo 15 do capítulo 18, o profeta. Por isso que de vez ou outra Jesus diz, você é um profeta? Perguntando para Jesus, você é um profeta? Não, a ideia aqui é que Deus levantaria o Messias. Por isso que eles perguntavam para Jesus, o Senhor é o profeta? Porque eles esperavam o Messias, e o profeta era alguém igual a Moisés, traria a aliança, traria a lei e estaria muito próximo de Deus. E aqui o contraste é com Deus, no lugar de falar por meio do fogo no Horebe, vai agora falar por meio desse profeta, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Messias. Esse é o profeta, e todo aquele que não ouvir esse profeta vai ser eliminado, ok? Esse profeta é o padrão, ele vai trazer a palavra de Deus, ele deve ser ouvido por tudo e por todos. Em contraste a isso, está aí o capítulo 18, versículo 20 e 22, que qualquer profeta que se levante de forma errada, mas o profeta e qualquer profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Então aqui é muito perigoso esse negócio das pessoas dizer, assim diz o Senhor, ou Deus me disse, e se isso não for verdade, você está debaixo da ira de Deus. Deus está irado contra alguém que fala em nome de outros deuses ou que fala aquilo que ele, Deus, não diz. Então, cuidado com esse negócio que Deus me disse, cuidado com isso, é extremamente perigoso. E a pergunta é, mas talvez vocês perguntem assim mesmo, como saberemos se uma mensagem vem do Senhor? Se o que o profeta proclamou em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele, isso é, ele deve morrer. Então as pessoas ficam com muito medo de que alguém disse, olha, assim diz o Senhor, e geralmente essas pessoas lançam alguma maldição, alguma coisa para atemorizar as pessoas. Não tenha medo dessas coisas, não tenha medo desses falsos profetas. Você deve seguir o Senhor, você deve pensar e lembrar sempre, a palavra de Deus está acima de qualquer homem. Nem um juiz, nem um pastor, nem um ministro do Evangelho, ninguém está acima da palavra de Deus. Qualquer um que fale alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, essa pessoa é um falso profeta, não ouça, saia de perto dessa pessoa. Se você está vendo
que um líder espiritual, seja ele um pastor, seja ele um apóstolo, entre aspas, enfim, seja ele quem for, está dizendo alguma coisa que está contrária à palavra de Deus, que vai além da palavra de Deus, saia de perto dessa pessoa, saia de debaixo desse pastorado, saia daí, porque é um falso profeta. Então veja, falou da presunção do seu próprio coração. O pastor tem autoridade até que ele diga apenas e tão somente aquilo que está escrito na palavra de Deus. O profeta tem autoridade, você tem todo o direito de duvidar dessa palavra que foi dita, porque a palavra do profeta só é sabido que é de Deus quando se cumpre. Então até que não se cumpra, você tem o direito de duvidar, não porque você é um incrédulo em si, mas porque você só vai ter certeza que essa palavra é de Deus depois que ela se cumprir. Então você não tem problema nenhum e a Bíblia te dá todo o respaldo para você questionar essa palavra. Por isso que a Bíblia diz: julgai as profecias. Então você não deve ouvir passivamente qualquer que seja a pregação, a mensagem, a profecia, a palavra, o sonho, a revelação. Você não deve ouvir de forma passiva. E você tem todo o direito de julgar isso. E se o profeta ficar chateado com isso, ele está errado. Ele está errado. Se o pastor ficar chateado com isso, ele está errado. Por quê? Porque ele tem que esperar que aquela palavra se cumpra, para que todos saibam que é a palavra de Deus. Então isso protege o povo de Deus e a gente não deve ter medo de nada disso. Eu espero que esse texto abençoe sua vida, toda essa meditação de hoje, meu irmão. Tão rico, tantas lições, que Deus te abençoe, te fortaleça e lembre-se, a palavra de Deus está acima de tudo, está acima de todos, para a glória de Deus, meu irmão. Deus te abençoe.